Boa noite a todos os irmãos. Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade. Estamos aqui na casa dele, nos reunimos como sua igreja, podendo assim adorá-lo, exaltá-lo e agora nesse momento poder desfrutar dessa rica oportunidade que é poder ouvir a palavra do nosso Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós vamos dar uma pausa no nosso estudo do Evangelho de João e vamos meditar numa passagem que se encontra lá na carta de Tiago. Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem. Meditaremos capítulo 1, versículos de 22 até o 25. 3 breves versículos, mas que estão ricos de aprendizados para as nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo de 22, 23, 24 e 25. Na verdade, 4 versículos, não 3. Amém? Todos acharam? Está escrito: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos ler todos em uma única só voz o verso de número 25. Aquele Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, exaltado e engrandecido seja o Senhor sempre por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, o qual nos redimiu dos nossos pecados, pagando um alto preço na cruz do Calvário, com a sua própria vida, derramando o seu precioso sangue, sangue esse que nos torna justos e inculpáveis aos teus olhos, Pai. Obrigado pela porção da sua palavra, por ter nos deixado as sagradas escrituras, que revela quem és o Senhor, a sua vontade para as nossas vidas, ó Deus. É por meio da sua palavra que nós conhecemos a Ti, como Te servir, como Te adorar, como Te obedecer, ó Pai. Que nesse momento o Senhor abra os nossos entendimentos, prepara o nosso coração para que nós possamos receber com alegria a sua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a meditar, a ruminar nela no decorrer da nossa semana. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes e cumpridores da sua palavra, ó Deus. Para que o teu nome assim seja engrandecido e glorificado por meio das nossas vidas, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, das minhas debilidades, quão sou fraco e que sem ti nada sou. Me usa como instrumento da sua vontade essa noite. Me direciona e me guia por meio do seu Espírito Santo, que assim nos capacita, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Acredito que os irmãos já estavam habituados em estudarmos João. Nós vamos dar uma breve pausa. Nossa próxima mensagem nós retomamos o capítulo 5 de João, mas acredito que a Bíblia ela é repleta, ela tem uma riqueza inesgotável
E aqui em Tiago nós também podemos aprender algumas coisas. Quando mencionamos a carta de Tiago, acho que a primeira coisa que vem à mente dos irmãos é o assunto da língua, né? Mas acredito que o que Tiago deixou, o que Deus inspirou Tiago, o meio-irmão de Cristo, acredito que foi ele quem assim escreveu, registrou aqui, ó, Deus, seja para nossa edificação. Irmãos, o alvo e o objetivo dessa carta ela foi endereçada aos crentes que estavam perseguidos e acabaram se dispersando. O objetivo aqui do discípulo Tiago, ao escrever essa carta de 5 capítulos, é fortalecer o testemunho diário do crente. E como ele busca fazer isso? Ele busca encorajar, irmãos, os crentes a buscarem sabedoria, a fortalecer a fé, a vivê-la, é o que nós vamos aprender mais a fundo essa noite, e a viver por meio da obediência e também por meio do relacionamento com o próximo. Quando nós pensamos num propósito mais a fundo dessa carta, o propósito é caracterizar o que é uma fé verdadeira e uma fé viva. Uma fé que deve levar o crente à prática, ou seja, a viver no seu dia a dia aquilo que ele tem ouvido e aprendido da parte do Senhor, por meio da sua palavra. E de que maneira ele vai fazer isso? Evidenciando as boas obras, que é o que Tiago evidencia aqui, que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta só nós ouvirmos e não colocar em prática. Nós devemos estereotipar a fé que nós professamos ter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui, capítulo 1, de 22 a 25, o texto ele deve nos levar, irmãos, a questionar como eu posso ser um bom ouvinte da palavra de Deus, ou um bem-aventurado ouvinte, como ele diz no versículo de número 25. Quando nós pensamos acerca da palavra de Deus em si, irmãos, nós devemos levar em consideração que é pela palavra que Deus criou todas as coisas. Que é pela palavra que Deus nos criou o homem. É pela palavra que Deus, assim, trabalha e transforma o coração do pecador. O homem, assim, é por meio da palavra e do trabalhar do Espírito Santo regenerado, tornado uma nova criatura. Por meio do agir da palavra, é a ferramenta a qual o Espírito Santo usa, é que a natureza decaída do homem ela é transformada. Só que o que o cristão precisa entender é que, mesmo depois de sermos transformados por meio da pregação e do trabalhar do Espírito Santo, ainda habita em nós o velho homem, a velha criatura. Então, ainda habita em nós os desejos pecaminosos da carne, os quais nós temos que lutar dia a dia. E pensando nisso, esses desejos pecaminosos, eles devem continuar sendo transformados, moldados por meio da palavra de Deus, pelo agir do Santo Espírito do Senhor. Leamos o versículo de número 22. Diz assim, Tiago: e sede cumpridores da palavra. Quando nós lemos essa expressão, sede cumpridores da palavra, é algo que eu acho que não precisa eu vir aqui explanar o que realmente significa ser cumpridores da palavra e qual é o propósito e objetivo de Tiago aqui escrever isso. Eu acredito que é uma verdade autoexplicativa. O crente, ele tem que ser cumpridor da palavra de Deus.
Ser cumpridor da palavra de Deus nos traz a ideia, irmãos, de prática, ação, vivência. Trata-se, então, de que o cristão ele tem que guardar, ele tem que ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra no seu coração, de maneira que essa palavra venha a nortear e guiar todas as áreas da minha e da sua vida. Ou seja, nós não podemos nos comportar como, por exemplo, uma mera esponja, que só absorve, mas que não estereotipa nada, ou que vai dar alguma coisa só quando ela é apertada, quando ela é espremida. No caso do cristão, quando Tiago escreve aqui, dizendo, sede cumpridores da palavra, se espera de mim e de você, daquele que professou a fé no Senhor Jesus, uma vida prática da palavra de Deus. Daquela palavra que nós ouvimos nos cultos de quinta, no domingo, pela manhã, no domingo à noite. Caso contrário, irmãos, se nós apenas ouvirmos e não vivermos, não praticarmos, nós vamos mostrar que somos árvores infrutíferas, não produzimos nada, que a palavra de Deus não tem surtido efeito na minha e na sua vida. Então, o objetivo de ouvir a palavra de Deus, isso que o Tiago está tentando explicar aqui, é ser cumpridor. É você vivê-la, é você praticá-la, é você colocar em prática, em ação, no seu dia a dia, e não somente ouvir. Vale lembrar, irmãos, e destacar que ouvir a palavra de Deus, quando nós pensamos nesse termo ouvir a palavra de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente, os cultos. A reunião dos santos. Mas nós não podemos nos limitar a ouvir a palavra de Deus apenas no dia em que nós nos reunimos com a igreja e adoramos e cultuamos ao Senhor. Essa não deve ser a prática. E nós não devemos nos limitar a essa ideia de ouvir a palavra de Deus só quando nós estamos aqui presentes no culto público. A vida cristã, ela não deve ser resumida apenas aos cultos dos santos, a reunião dos santos. Apenas a nossa vida, o ouvir a palavra de Deus na nossa vida, não deve estar limitado apenas ao sermão que é pregado aqui pelo pastor, ou pelos outros irmãos que vêm aqui. O ouvir a palavra de Deus requer do cristão um contato diário, irmãos. Um contato com as Escrituras diário, na qual nós devemos ouvi-la, meditar nela, remoê-la, não só aqui nos cultos, mas em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Procurar a oportunidade de sempre estar ouvindo a palavra de Deus, lê-la diariamente. Procurar ouvir a palavra de Deus e mensagens, além do momento em que estamos aqui no culto. Lá na nossa casa, as irmãs, enquanto estão nos seus afazeres domésticos, também procurem a oportunidade para poder ouvir a palavra de Deus. Não se trata, irmãos, apenas de ouvir a palavra de Deus, então, nos cultos. Se você e eu, se assim nós procedermos e limitarmos o nosso ouvir a palavra de Deus apenas quando nós viemos ao culto, se os membros da Igreja Batista Fundamentalista ouvem a palavra de Deus apenas quando vêm aos cultos, a igreja, por exemplo, ela não vai crescer. Ela não vai amadurecer, ela não vai dar obras, ela não vai dar frutos, e assim ela não vai cumprir o papel a qual Cristo designou a ela. E o nosso texto segue, dizendo assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E não somente ouvintes.
Obrigado, Senhor. Não basta somente ouvir a palavra de Deus. Como mencionei, é necessário vivê-la, cumpri-la. A minha e a sua vida, irmãos, deve ser uma pregação constante de Cristo. E não basta então só que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, que nós venhamos praticá-la, observá-la. Mas onde se encontra o problema de apenas ouvir e não cumprir? Quantos ensinamentos a gente já não ouviu várias e diversas vezes aqui na igreja, nos estudos, mas ainda nós continuamos falhando e não praticando aquilo que muitas vezes tem ensinado. Onde está o problema de muitas vezes só ouvirmos e não cumprirmos? As pessoas muitas vezes, irmãos, não praticam, não executam, porque, por exemplo, o cumprir, o observar aquilo que tem sido pregado, ensinado por meio das Sagradas Escrituras, requer, por exemplo, abandono de maus hábitos. Porque o intuito da palavra de Deus sempre vai ser confrontar o homem e o seu pecado. Então, muitas vezes, os ensinos são duros. E, às vezes, nós nos resistimos para cumprir por causa disso, porque nós não estamos dispostos a abandonar maus hábitos, a abandonar, por exemplo, aquele pecadinho de estimação que só você e eu sabemos que existe nas nossas vidas. Mas nós vemos que Tiago ele traça aqui um objetivo para o cristão. Para aqueles que assim leram essa carta ou aqueles que vão ler essa carta. Ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não basta, irmãos, que você e eu venhamos ao culto ou ouvimos e leiamos a palavra de Deus em casa e não a pratiquemos. Senão nos tornaremos meros ouvintes. Essa é a preocupação do Tiago e ele vem rebater essa má prática aqui. Então ele traça um objetivo: ouça e cumpra, ouça e obedeça, ouça e pratique, ouça e viva. E viva. Ouça e viva aquilo que você tem ouvido acerca da palavra de Deus. Agora, o que nos ajuda, irmãos, a alcançar esse objetivo de sermos cumpridores e não somente ouvintes? Como alcançaremos isso? O primeiro passo, irmãos, é sempre o mais difícil, o mais custoso quando a gente se propõe a fazer algo. Ou quando se inicia algo. E a pergunta que nós devemos fazer: como? Como não ser como aquelas pessoas que Tiago estava rebatendo ali, que ouviam, mas não viviam, mas não praticavam? Diziam que tinha fé, mas não manifestava a fé por meio das suas obras. Eu gostaria de dar 2 dicas para a gente continuar pensando nos demais versos. A primeira dica, para que nós venhamos ser cumpridores e não somente meros ouvintes, é toda vez que você e eu, nós ouvirmos a palavra de Deus, ou quando nós vamos ler as Escrituras, ou quando nós nos propomos a ouvir uma pregação, o primeiro objetivo deve ser: eu vou ouvir essa mensagem, eu vou ler as Escrituras com o propósito e objetivo de mudança. Mudança. Em contato com a palavra de Deus, irmãos, o nosso foco deve ser sempre de mudarmos. Sempre existe, sempre vai existir coisas que devem ser mudadas nas nossas vidas. Coisas das quais devem ser transformadas. E a palavra de Deus tem esse poder.
Quando nós... Um exemplo. Para encerrar o culto hoje, nós vamos para casa conversando com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos. E nas nossas conversas a gente vai se perguntar: o que você achou da mensagem hoje? Não é errado a gente fazer esse tipo de pergunta. Mas além de avaliar como foi pregado aqui e o assunto que foi ensinado aqui, é primordial que você e eu façamos a seguinte pergunta: como e onde eu posso aplicar na minha vida aquilo que foi ensinado essa noite? Então, o primeiro objetivo, quando nós nos propomos a ouvir a palavra de Deus, é ouvir ou lê-la com o propósito e objetivo de mudança. Olhar para as Escrituras, a gente vai ver nos versos adiante, e procurar enxergar o que precisa ser mudado na minha vida. O que precisa ser mudado na minha caminhada com Cristo para que eu venha estreitar a minha comunhão com Ele. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos nos examinar e refletir: onde posso aplicar aquilo que a palavra de Deus e as Sagradas Escrituras ensina sobre determinado assunto? Ou sobre, por exemplo, o assunto que estamos tratando aqui, de não sermos meros ouvintes, mas sermos cumpridores da sua palavra. E a pergunta que nós devemos fazer é a nós mesmos: onde eu posso aplicar na minha vida? É a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Por que eu digo isso? A gente até comentava isso em um dos nossos estudos. Quando a gente está sentado ouvindo uma mensagem, com uma extrema facilidade e rapidez, aquilo que nós estamos ouvindo, às vezes a gente já pensa, não em primeiro lugar onde eu posso aplicar na minha vida, mas, por exemplo, nossa, olha, o irmão Adriano, ele pregou, foi por irmão Manuel, ele podia viver aquilo lá. Quando na verdade a gente deveria nos preocupar como nós podemos aplicar na nossa vida, não na vida do nosso irmão. Uma segunda dica. A primeira é ouvir a palavra de Deus com o objetivo de mudança, de identificar o que precisa ser corrigido e mudado nas nossas vidas a partir do momento em que nós ouvimos ou lemos as Escrituras. A segunda dica, irmãos, é ouvir a palavra do próprio Deus. Ou seja, quando nós ouvimos um sermão, quando nós lemos as Escrituras, a gente precisa ter isso como convicção. Entender que as Sagradas Escrituras está contido aqui e revelada a palavra do próprio Deus. Então, quando o pastor ou os demais irmãos vêm aqui à frente, está explanando a palavra de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando. Quando nós abrimos as Escrituras e lemos as Escrituras, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. A gente sempre faz essa comparação de que a oração somos nós falando com Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Então, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, com as Escrituras, seja nos cultos, seja em casa, deve-se ter em mente que se trata da palavra nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. É o próprio Deus falando comigo e com você. Nós precisamos ter esses dois objetivos em mente. E nós sabemos, irmãos, que a vida do cristão, que a vida de todo cristão deve ter como centro o Senhor Jesus. Então, sendo assim, Deus tem muito a nos ensinar, mas muito. Aqui nós temos 66 livros. Nesses 66 livros, são quase 800 mil palavras. Olha o quanto nós temos para aprender com o nosso Deus.
Ora, quanto nós temos a ouvir para poder praticar e viver nas nossas vidas. Então, se nós, ao termos contato com as Escrituras, entendemos que é o próprio Deus falando conosco, isso deve ser de extremo interesse para nós. Eu preciso ouvir, ver onde eu posso aplicar na minha vida, o que precisa ser mudado. Porque é Deus me instruindo, é Deus falando comigo. Eu preciso estar atento, eu preciso levar em consideração o que é necessário mudar na minha vida, o que precisa ser mudado. E isso, irmãos, envolve fé. Envolve nós crermos que a palavra de Deus, ela aqui foi plenamente e verbalmente inspirada. Como Paulo escreve a Timóteo lá na sua segunda carta. É uma palavra viva e eficaz, inerrante. Se é Deus falando comigo, eu não posso apenas ouvi-la. Eu preciso estereotipar a palavra de Deus. Eu preciso praticar, eu preciso viver aquilo que eu tenho ouvido acerca do Senhor. O próprio Deus, assim, revelou-me a sua vontade por meio das suas Escrituras. É necessário, então, cumpri-la, vivê-la, observá-la. O nosso texto dá sequência. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Se assim procedermos, enganando-vos a vós mesmos. Somente ouvinte, seremos como árvores infrutíferas. E nós estamos enganando e defraudando a nós mesmos. Se eu perguntasse para os irmãos, quem gostaria de ser enganado? Ninguém gostaria de ser enganado. Eu imagino que já é errado e não é bom ser enganado pelos outros. Imagine você a si mesmo se enganar. Então, aquele que ouve e não cumpre, está enganando-se a si mesmo. Ou seja, a palavra de Deus deve ser recebida primeiramente pela fé. Em seguida, aquele que realmente creu, de que maneira ele vai manifestar a fé no Senhor Jesus? Colocando em prática, vivendo a palavra dele. É como nós cantamos inúmeras vezes aqui na igreja o hino de número 301. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então nós vimos que a palavra de Deus ensina: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 23 ao 25 agora, Tiago, ele vai fazer um contraste entre dois homens. Aquele que ouve e não pratica, e aquele que ouve e pratica. Se nós lermos toda essa carta, nós vamos ver que é característica de Tiago fazer contrastes ao longo da sua carta. No capítulo 1, ele vai fazer esse paralelo entre os dois homens em frente ao espelho. No capítulo 2, ele vai fazer o paralelo de dois homens visitando o culto, que é o pobre e o homem rico. No capítulo 3, que é o capítulo mais famoso, eu acredito, de Tiago, um dos, né? Ele vai contrastar aqui, irmãos, as duas maneiras de usar a língua. No capítulo 4, ele vai fazer um paralelo entre o homem humilde e o homem orgulhoso. E no capítulo 5, ele vai fazer um paralelo entre o homem rico e o trabalhador.
Então, entre os versos 23 e 25, nós vamos ver aqui que fica notável a diferença entre dois homens. Ele disse assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, a palavra, quando o Tiago se refere aqui à palavra, ela seria comparada aqui, o que ele vai ensinar aqui, a palavra seria comparada como um espelho, onde dois homens se contemplam ou se observam. Ou seja, ambos ouvem a palavra, ou seja, eles se olham, se contemplam nesse espelho, eles veem e notam a realidade sobre si mesmos, ou seja, enxergam que o homem ele é mau, miserável e pecador. É isso que o homem, que você e eu devemos enxergar quando nós olhamos para a palavra de Deus. Ou seja, ambos homens, eles têm conhecimento suficiente de qual é a atitude correta a ser tomada. Eles contemplaram a si, porque eles ouviram a palavra de Deus. Eles sabem qual é o caminho a ser tomado. E Tiago vem dizer qual é a atitude e a conduta daqueles dois homens. O primeiro, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. O primeiro homem é aquele que engana-se a si mesmo, como nós vimos, que defrauda a si mesmo. Ou seja, ele ouve a palavra, ele contemplou-se ao espelho da palavra, mas logo ele se esquece do que ouviu, do que ele viu. Ele não cumpre, ele não muda, ele não pratica. Ele contemplou-se no espelho. O espelho lhe mostrou quem realmente ele era. O que era necessário ser mudado, transformado e abandonado na sua vida. Mas ele rejeita a mensagem que o espelho lhe mostrou. Ele vai-se e logo se esquece daquilo que ele viu, daquilo que a palavra lhe mostrou acerca dele. O crente ele precisa entender, irmãos, que mesmo sendo salvo, regenerado, você e eu, nós continuamos pecadores. Nós, sem Cristo, éramos pecadores perdidos. Em Cristo, agora passamos a ser pecadores redimidos, mas continuamos sendo pecadores. Nós precisamos entender, irmãos, que mesmo o Senhor convertendo a nossa natureza, nos dando um novo coração, o velho homem habita em nós e nós ainda continuamos a lutar contra ele. Por isso a necessidade de constantemente, diariamente, nos medirmos, nos examinarmos à luz da palavra de Deus, que mostra realmente quem somos. E nós precisamos entender que nós não somos bons. Nós somos maus, irmãos. Se nós fôssemos bons, não carecia de Jesus ter morrido na cruz. E a gente precisa entender que continuamos dependendo dele, da sua graça, do seu Espírito que assim nos ajuda a entender a sua palavra,
que nos dá entendimento e discernimento do que é necessário ser mudado na minha e na sua vida. E nós vimos que o primeiro homem é alguém que é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante àquele homem que se contemplou à luz da palavra. Ele não gostou daquilo que ele viu, que ele tinha que abrir mão de algumas coisas, ele tinha que abandonar algumas coisas. Ele vai-se e logo se esquece daquilo que o espelho lhe mostrou, daquilo que a palavra de Deus o revelou. E se assim nós agirmos, irmãos, nós estamos rejeitando a palavra de Deus. Se nós ouvirmos e não cumprirmos, nós estamos rejeitando aquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus tem nos ensinado por meio da sua palavra. E ao rejeitar e ao esquecer, nós prejudicamos a nós mesmos, irmãos. Nós enganamos a nós mesmos. Por exemplo, se nós ouvimos e não colocamos em prática, não vivemos, nós estamos enganando a nós mesmos, irmãos. E o que pode acontecer nas nossas vidas? Por exemplo, cair em descrédito. O que eu quero dizer com isso, cair em descrédito? Imagine você dando um mau testemunho. Como pode? Aquele irmão faz parte daquela igreja, ele vem, senta, ouve, mas ele não tem caminhado, ele não tem observado a palavra de Deus. Que tipo de testemunho nós daremos? Não dá para confiar naquele irmão, ele não cumpre aquilo que ele fala. Imagine aquele crente como tipo o crente Ló, que deve ser sempre arrastado. É aquele que ouve e não vive, não pratica. É aquele que não amadurece, não muda. Nós só vamos crescer espiritualmente, amadurecer à medida que nós ouvimos e vivemos. À medida que nós ouvimos a palavra de Deus e mudamos aquilo que é necessário ser mudado nas nossas condutas, na nossa vida. É aquele que não amadurece, não muda, não cresce. Esse será o homem que enxerga, o que ouve a mensagem, mas logo se esquece. Ele rejeita. Para ele, não vai fazer diferença. Porém, Tiago, ele diz de um segundo homem. Verso de número 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, aquele que analisou-se ao espelho, à luz das Sagradas Escrituras, atenta bem e nisso persevera, ou seja, persevera em praticar aquilo que ele ouviu e mudar aquilo que é necessário ser mudado na sua vida, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se eu perguntar para os irmãos, quem gostaria de ser bem-aventurado? Todos vão levantar a mão. E aqui está a receita. Quer ser um homem ou uma mulher de Deus bem-aventurado, bem-aventurado? Ouça. Fique atento àquilo que você tem ouvido acerca da palavra de Deus. Meça a sua vida, a sua conduta, a sua fé à luz das Escrituras. Meça aquilo que você está em falta. Procure a ajuda de Deus, a graça dele,
para que você consiga, com o auxílio dele, a mudar o que precisa ser mudado. O bem-aventurado, este também, como o primeiro homem, ele olha, contempla-se no espelho. À luz da lei perfeita da liberdade. E nisso ele persevera. Naquilo que ele viu, naquilo que ele ouviu. Atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera. Contemplar, Simão, é examinar-se a si mesmo. E a gente vai ver a palavra de Deus sempre movendo e inclinando o homem para se examinar. Paulo, ele orienta, ele levanta os crentes de Corinto para que eles venham a abraçar essa prática. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 5. Amém? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos. O bem-aventurado ouvinte é esse. É aquele que examina-se a si mesmo à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Esse é um bem-aventurado ouvinte. Aquele que contempla-se no espelho à luz da palavra de Deus. Ele examina, ele se atenta para aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ou aquilo que a palavra de Deus diz naquilo que ele está faltando. E ele é atento, ele examina-se. Aquele, porém, que atenta bem é aquele que examina-se. Então, contemplar-se, examinar-se, deve ser um exercício constante, diário na vida do cristão. Este, segundo o homem, no verso de número 25, ele não se esquecendo daquilo que ele ouviu, daquilo que as Escrituras mostrou acerca de si mesmo, acerca dos ensinos do Senhor, o que ele faz? Ele executa, ele coloca em prática, ele vive. Ele procura observar a mudança que for necessária. Ao se olhar no espelho de uma maneira atenciosa, esse homem, irmãos, ele identifica as suas imperfeições. Quando você estiver na sua casa, fique um bom tempo olhando-se no espelho, você vai ver que você vai enxergar imperfeições das quais, eu digo assim, físicas mesmo. Você vai olhar e vai falar assim, eu não achava que eu tinha esse corte aqui, um corte aqui. Você vai ver inúmeras imperfeições. É o que Tiago está dizendo aqui para o crente fazer. Meça a sua vida espiritual à luz da palavra de Deus. Então, este segundo homem, o bem-aventurado ouvinte, ele, de uma maneira atenciosa, contempla-se no espelho e identifica quais são as suas imperfeições e busca mudá-las. O bem-aventurado ouvinte que Tiago está traçando aqui para que o cristão seja,
seja, aquele homem prudente, é aquele que ouve a palavra de Deus, permite que ela, vamos dizer assim, o escaneie por completo, leia, esquadrinhe o seu coração e o leve a agir, a mudar, a viver, a praticar. Ele ouve a palavra de Deus. Ele mede-se à luz da palavra de Deus. Ele procura obedecer a palavra de Deus. É que nem a pergunta que, durante nosso estudo, eu fiz aos irmãos. Qual é a meta do cristão? Todo mundo respondeu: a glória de Deus. Amém. Como que glorificaremos ao Senhor? Fazendo a vontade do Pai. Em João capítulo 4, acho que foi o nosso penúltimo estudo, Jesus ensinando ali aos seus discípulos, à beira daquela fonte, daquele poço de Jacó, ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Quer ser um bem-aventurado cristão, um bem-aventurado ouvinte? Trace como alvo na sua vida fazer a vontade do Pai. Ou seja, ouça, obedeça, pratique, para caminharmos, para encerrarmos a mensagem. Tiago, ele fala aqui então de dois homens, irmãos. Um homem, ele ouve a palavra, contempla-se a si mesmo, porém ele a rejeita. Ele viu as suas imperfeições, mas ele vai-se e logo se esquece de como era. Esse vai-se aqui, irmãos, indica que ele continua indo para mais distante do espelho, da palavra de Deus, defraudando-se e enganando-se ainda mais a si mesmo. É aquele tipo de homem que é infeliz no seu trabalho, no seu serviço ao Senhor, com um testemunho fraquíssimo. Pensando no cristão como deve ser luz do mundo, esse tipo de homem, ele ilumina pouco ou nada. Ele vive desperdiçando as oportunidades de testemunhar de Cristo. Pois ele não é um cumpridor da palavra, do que ele tem ouvido da parte de Deus. Quando eu olho para esse tipo de conduta, irmãos, eu me lembro da minha infância. Eu penso que quem assim age é menino, ainda precisa amadurecer. Porque eu lembro que minha mãe falava assim, quantas vezes eu já te falei, parece que você não ouve, você não está prestando atenção, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Eu lembro da minha meninice. A gente aprendeu também acerca de um outro homem, um ouvinte, a qual o Tiago disse que ele é bem-aventurado, um bem-aventurado ouvinte. Ou seja, ele é felicíssimo. Porque ele é bem atento àquilo que o espelho lhe mostra, lhe revela. O espelho para ele é a lei perfeita da liberdade, não é um peso, não é um fardo, não é uma amarra para ele. Trata-se da palavra do Deus Santo.
E o que eu acho interessante é que Tiago usa uma palavra que é difícil nós vermos em muitos cristãos. No verso de número 25 ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. O bem-aventurado ouvinte, ele persevera. Ele persiste em diariamente, constantemente, olhar para as Escrituras, ouvir as Escrituras, medir a sua fé à luz das Escrituras, medir a sua conduta de vida à luz das Escrituras. Ele persiste nessa prática. Eu preciso ouvir. Lembra das dicas? O objetivo é olhar para a palavra de Deus e encontrar onde eu posso mudar, onde eu posso crescer, onde eu posso melhorar. É aquele que ouve e leva em consideração a palavra de Deus como sendo o próprio Deus falando com ele. Não tem como deixar de vivê-la. Porque é Deus me ensinando. Foi Ele quem deixou registrado aqui, nesses 66 livros. Para o bem-aventurado ouvinte, então, as Escrituras é algo extremamente atraente para ele. Instrutiva. Ele acredita que o mais importante para aprender na sua vida está aonde? Na palavra de Deus, nas Escrituras. Por isso ele deve estar atento a ouvi-la. E ele se empenha em cumprir, em viver, em observar aquilo que ele tem ouvido da palavra de Deus. Não se trata de um ouvinte esquecidiço que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Trata-se de um homem, de uma mulher de ação, um homem de fé com boas obras, riquíssimo em frutos. É o que Tiago vai dizer na sequência, que a fé sem obras é morta. É morta. Tiago diz que este homem, no verso 25, fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Para nós pensarmos, quando formos para nossa casa, durante a semana, de uma maneira sincera, venhamos nos contemplar à luz deste espelho que é a palavra de Deus e perguntemos: qual desses homens não é qual nós queremos ser? Porque eu acredito que todos vão responder a si mesmo, que todos vão querer ser o ouvinte, aquele que ouve e cumpre e pratica. Mas pergunte-se a si mesmo, irmãos, qual deste homem você está sendo? E oremos ao Senhor com sinceridade, para que Ele venha preencher os nossos corações com a Sua palavra. Para que Ele nos auxilie a ocupar a nossa mente com a santa palavra dEle. Na medida do possível, eu acho engraçado, a gente está no momento da Copa, né? Se nós sentarmos com alguns irmãos e perguntar qual é a escalação do Brasil, acredito que alguns vão saber responder de cor. Se a gente perguntar quantos versículos bíblicos você e eu conhecemos, como será que nós nos sairemos? Na medida do possível, então, irmãos, que nos empenhemos em decorar.
textos bíblicos, versículos. Por quê? Imagine, aqui compara-se a palavra de Deus como sendo um espelho, na qual nós podemos medir a nossa vida, a nossa conduta cristã. Imagine que nós consigamos decorar inúmeros textos bíblicos. É como se nós andássemos diariamente com um pequeno espelho no bolso. E lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, onde quer que nós estejamos, decorando esses textos, nós teremos acesso breve ali, um espelho de bolso, para que nós possamos medir a nossa conduta. Aquilo que nós pensamos, não posso pensar isso, que a palavra de Deus ensina que isso é errado, eu tenho que ocupar minha mente com outros tipos de pensamentos. Para que assim possamos de hora em hora examinar quem realmente o espelho nos mostra que somos. E mudar constantemente. Nós precisamos mudar, crescer, irmãos. Só quem vai apontar onde nós precisamos melhorar e crescer como cristãos, como servos de Deus, é a santa palavra dele. Porque o nosso alvo máximo é ser semelhante ao seu filho. E sinceramente, eu acredito que, eu digo por mim, que eu estou bem longe de ser semelhante a Jesus Cristo. Eu preciso melhorar muitas coisas. E só conseguirei, os irmãos também só assim conseguirão, se nós formos bem-aventurados ouvintes. Que Deus assim nos abençoe. Bom, Manuel.